Mais de 60 milhões de dólares. Eu sou o Iago. E esse foi o valor da fraude contábil no filme O Contador de 2016. Sou o Vitor Bonecker e hoje estamos aqui para falar do filme O Contador. O personagem principal é o Christian Wolff, sendo o ator o Ben Affleck, e não estamos aqui contando sobre o filme em si, e sim sobre a fraude contábil que acontece nele. Apenas contextualizando rapidinho. Christian Wolff é o personagem principal do filme e ele audita demonstrativos contábeis. Ele tem uma capacidade matemática super elevada e ele é contratado pela empresa Living Robotics, que está prestes a abrir capital na Bolsa de Valores. E é aí que tudo começa. A contadora interna da empresa, Dana Cummings, percebe que os números não fecham. E assim o filme começa a se desenvolver. A gente separou o vídeo em duas partes. Primeiro, vamos analisar os fatos do filme, como foi a investigação, como era o esquema e quais foram as evidências usadas. Depois, vamos analisar como se fosse um processo judicial aqui no Brasil, com perícia contábil. E vamos para o bloco A. Quais foram os indícios que despertaram a fraude contábil dentro do filme? O clima de pressão. A empresa está prestes a abrir capital aberto na Bolsa de Valores, onde os demonstrativos contábeis têm que ser claros e chamativos para investidores externos. E é exatamente aí onde Dana, a contadora interna da empresa, descobre diversas inconsistências nos demonstrativos contábeis internos da organização, onde 60 milhões de dólares simplesmente não fecham. E tem mais, Vitor. Quem deveria estar vendo isso é o CFO Ed Tilton, e ele completamente negligencia o trabalho de Dana, ainda dizendo que o erro é dela. Na auditoria, isso tem nome, é quando a alta administração completamente atropela o controle interno, aumentando drasticamente o risco de fraude. Analisando os números, o nosso personagem principal, Christian, analisou coisas estranhas. Primeiro, o resultado operacional estava muito diferente das vendas. Quer dizer, o lucro ele não seguia a mesma lógica da operação, estava crescendo de forma diferente. Com isso também ele analisou padrões repetitivos dos números. Coisa estranha, porque na operação os números reais eles tendem a ter uma aleatoriedade, enquanto padrões repetitivos tendem a ter cara de fraude. E é bem isso aí, Iago. E só para fazer um resumo dessa parte, dá para se entender que os números não estão fechando, a administração está apresentando resistência para investigar o caso, a operação está discrepante com o resultado, os números são repetitivos, que causam algo estranho, e tem um IPO vindo aí. Então isso tem cheiro de fraude. Então vamos para o tópico 2. Como aconteceu o esquema de fraude? A gente tem que entender muito bem, primeiro, como aconteceram as saídas. Ao longo de 15 anos, a empresa Living Robotics ela forjou diversas compras e despesas dos próprios demonstrativos contábeis. Eram faturas de fornecedores aliados que eles faziam ter essa saída de caixa que não tinha conexão com a realidade. E para onde todo esse dinheiro estava indo? Esse dinheiro ele ia para empresas coligadas da própria Living Robotics. Aí que está o pulo do gato. Próximo do IPO, eles fizeram todo esse capital voltar para a própria Living Robotics como receita. Assim, inflando todos os resultados da empresa e fazendo os olhos do mercado de capitais brilharem. E percebe o tamanho disso? Desvio de patrimônio, aumento de resultado, e tudo isso é exatamente isso, Thiago. Chamar novos investidores para a empresa, porque estamos perto do IPO. E esse caso não é fictício. Aconteceu realmente nos anos 80 com o grupo Crazy Edge, que fizeram a mesma coisa. Forjaram custos e despesas para aumentar os resultados de uma empresa coligada ali. E na contabilidade é exatamente isso que está errado, porque precisamos ter tangibilidade com o dinheiro, precisamos de documentos, notas fiscais, extratos bancários que realmente provam o lastro do dinheiro em si, né? E agora vamos para o tópico 3. Como o contador conduziu a sua investigação e descobriu a fraude contábil. Contratado pelo CEO Lamar Blackburn e a sua irmã Rita, Christian solicitou diversos documentos, como já havia falado antes. Solicitou comprovantes de compra, extratos bancários, fornecedores, notas fiscais. E não foi de um curto período de tempo, foi durante os últimos 15 anos. Isso foi uma cena muito icônica que aconteceu no filme, onde caixas e mais caixas de documentos entraram na sala de Christian e ele perdeu uma noite inteira escrevendo todos os números do caso em suas paredes de vidro. E essa é uma cena muito legal, porque até nos dias atuais, depois de quase 10 anos de filme, sinalizam cortes nas redes sociais. Então agora explicando como foi o método que ele chegou na fraude contábil. Ele primeiro pegou as vendas e comparou com o resultado operacional, né? O lucro. E os números que não faziam sentido nesse meio, ele iria rastrear para ver onde estava saindo. Então, nisso ele chegou nas faturas dos fornecedores, forjadas, né? Não tinham tangibilidade com a realidade, e chegou no valor de 60 milhões de dólares. Sim, 60 milhões de dólares. Quando ele viu esse valor, ele
foi avisar a administração sobre isso. Só que ele foi interrompido antes, com a desculpa do CFO Ed Tilton ter sido morto e ele ter sido culpado de toda essa fraude. Então, a perícia nunca terminou dentro da empresa. Com isso, em outra cena, ele foi conversar com a Dana, aquela contadora interna de dentro da empresa, e descobriu que o dinheiro estava saindo da própria Livre Robotics, indo para empresas coligadas e voltando para a empresa Livre Robotics para inflar a receita, como vocês bem sabem. E a pergunta ela passou de ser quem estava forjando para quem estava sendo beneficiado por toda essa fraude e esse crime contábil. A resposta ela foi ficando evidente conforme os suspeitos eles foram morrendo e foi o próprio CEO que o Victor comentou antes. Então, falando das evidências, os meios contábeis que o contador analisou para chegar na fraude. Ele analisou primeiro os livros Diário e Razão, depois ele viu demonstrações contábeis em séries históricas para analisar as receitas, os custos e as despesas. Depois ele analisou o demonstrativo de fluxo de caixa junto com extratos bancários para ver as movimentações de saída e como elas se comportavam conforme as notas fiscais e as faturas de compra, juntamente da conciliação com o relacionamento dos cadastros dos fornecedores com o relacionamento das empresas coligadas da Livre Robotics. E ele também utiliza análise estatística para conseguir descobrir todos os números que foram fraudados durante esse período. Também utiliza, para finalizar, o relato informal, da contadora interna Dana, porque ela estava por dentro do dia a dia e ela controlava toda a organização. Então fica claro que não tem nada disso formalizado, porque não tem contrato de trabalho, não tem termo de diligência e não tem laudo. Então, para o judiciário, se não tem provas documentadas e certeiras, se não tem nada formalizado, não tem como tu provar que existiu a fraude. Então é aí que está a chave do negócio, é aí que está o problema da fraude, e é aí que está a questão do filme ser muito interessante. E estamos aqui num outro dia para terminar essa segunda parte do vídeo, e essa segunda parte nós vamos entrar em se fosse um processo judicial aqui dentro do Brasil, como que aconteceria? Então, segundo o NPC TP01 do CFC, a perícia ela pode ser judicial ou extrajudicial. Nesse nosso caso, vai ser uma perícia judicial com o perito nomeado pelo juiz. E dentro da esfera judicial seria da área civil, como mais especificamente societária ou empresarial. E a justificativa é o objeto da perícia, porque aqui temos desvio de dinheiro do administrador com a companhia, o que gera uma influência negativa no patrimônio dos acionistas e dos investidores. E aqui temos um conflito entre a sociedade e quem é administrável. E por que precisamos de um perito contábil? Então, como precisa analisar vários demonstrativos contábeis, todos os livros contábeis e diversos outros documentos, o NBC-TP01 deixa claro, a perícia contábil é restrita apenas para os contadores com CRC ativo. Mas vale lembrar que o caso ele pode ter desdobramentos em outras áreas, como na esfera criminal, já que desvio de patrimônio e enganar todo o mercado configura crime. Também temos na esfera administrativa, já que é uma empresa que tem um rombo enorme nos demonstrativos contábeis e está prestes a abrir capital na Bolsa de Valores, que é regulada pela própria CVM. Mas o principal é a perícia contábil judicial na área civil societária, onde vai ser apurado, comprovado o desvio de patrimônio. E agora vamos para o próximo tópico. Quem seria o autor e quem seria o réu da ação? O autor, a regra é básica no caso, O autor é quem sofreu o dano e vai pedir reparação ao juiz, e o réu é quem possivelmente causou o dano e vai sofrer a ação. Nesse caso aqui, o autor ele seria a própria Living Robotics, já que o patrimônio dela é quem foi lesado. Porém, aqui tem um detalhe importante. Quem controlava a empresa era o próprio CEO, e ele quem cometeu a fraude. Então, a Assembleia Administrativa da empresa, ela dificilmente levaria esse processo adiante. Mas aí que tem um caso. A lei das SAs prevê que os acionistas minoritários eles podem tomar o controle da ação e eles serem o autor do caso. E agora vamos para o réu, Iago? O réu, nesse caso, seria o próprio CEO da empresa, que é o Lamar Blackburn, porque ele que montou toda a fraude, montou todo o esquema do desvio. E também temos agentes passivos nesse caso, que seria o Ed Tilton, no caso, os espólios dele, porque ele sabia da fraude, mas se omitiu da responsabilidade. E também as empresas coligadas, nas quais receberam os valores dos desvios. E vale lembrar que na ação penal a questão toda muda. O autor ele passaria a ser o Ministério Público, que é quem tem legitimidade para acusar isso. E o réu continuaria sendo o CEO e os demais envolvidos. Então agora vamos para o próximo tópico. O que o contador fez que é incompatível com o comportamento de um perito judicial. Esse tópico aqui ele vai virar praticamente uma lista do que não se deve fazer sendo um perito contábil judicial. Já que o Christian Wolff ele é um analista impecável,
mas ele é um péssimo perito judicial, ele faz diversas coisas incompatíveis. Primeiro, Iagão, a forma de nomeação. Ele foi contratado pela parte investigada do caso, e um perito judicial, na realidade, tem que ser nomeado pelo juiz. Se nesse caso ele fosse contratado por uma das partes da ação, ele seria no máximo um assistente técnico. Segundo, ele atua sob identidade falsa, tem passagem pela prisão e trabalha para organizações criminosas. Quer dizer, um perito contábil ele precisa estar regularmente registrado no CRC conforme a norma NBC-PP01. Ele também pode ser declarado como impedido ou suspeito nesse caso. E se não declarasse, as partes poderiam arguir isso nos primeiros 15 dias. É uma loucura, Iagão. E terceiro, ele se relaciona pessoalmente com a contadora interna da empresa, a Dana, e isso por si só contamina totalmente a imparcialidade do perito. Então vamos para o quarto, a ausência completa de formalização. Não existe termo de diligência solicitando os documentos para análise, não tem papel de trabalho organizado e não tem laudo pericial. Quer dizer, os números eles são só simplesmente escritos numa parede de vidro. Quinto, meios ilícitos. Ele obtém informações de uma forma totalmente errada, por violência, coação, invasão e ameaça. Obter informação num processo judicial de uma forma ilícita está totalmente inadmissível. Sexto, o mais óbvio, ele mata o réu no final do filme. Então, quer dizer, isso está completamente errado, é crime e destrói o processo inteiro. E por último, é o mais sutil, é a conclusão. Ele obtém a conclusão por meio de eliminação dos suspeitos. E um perito judicial ele não pode julgar o caso, ele apenas tem que mostrar os fatos verdadeiros. Então, vamos agora para o último tópico. Aqui a gente formulou 5 quesitos que podem ser usados nesse processo. Então, trazendo aqui o conceito de quesitos, são perguntas que as partes formulam e mostram para o perito, no prazo de 15 dias, assim, conforme o artigo 465 do CPC. Primeiro quesito, com base nos livros contábeis e na documentação de suporte dos exercícios analisados, existem lançamentos de compras ou despesas sem documentação hábil e idônea que os comprove? Em caso positivo, informe o perito os valores ano a ano. Esse é o quesito que ataca a porta de saída do dinheiro, as faturas fictícias. Então, vamos para o quesito 2. Foram identificados pagamentos efetuados pela companhia a pessoas jurídicas ligadas direto ou indiretamente aos seus administradores, ou seja, a partes relacionadas. Em caso positivo, informe beneficiários, datas e valores. Aqui a gente busca provar o vínculo entre a empresa e quem recebeu o dinheiro. Quesito 3. Qual o valor total dos recursos desviados do patrimônio da companhia no período apurado, devidamente atualizado monetariamente, e acrescido de juros até a data do laudo? Esse é o quesito que quantifica o dano. É dele que sai o valor total da indenização. Quesito 4. Os valores retirados retornaram à companhia registrados como receita? Em caso positivo, esse retorno alterou o processo apresentado nas demonstrações contábeis e nos documentos do processo de abertura de capital? Em quais exercícios e em que montante? Então, esse quesito é a prova da segunda fraude, a informação falsa passada ao mercado. E para finalizar aqui, temos o quinto e o último quesito. As demonstrações contábeis dos exercícios examinados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da companhia? Conforme as normas contábeis vigentes, existiam controles internos e segregações de função capazes de impedir os lançamentos apontados e quem os autorizava? E esse fecha a responsabilidade, mostra que a falha não foi acidente e aponta quem tinha poder para autorizar a fraude. Então, fechando agora, né, o filme O Contador realmente ele é muito bom, mas é ficção, né? O personagem Christopher Wolff, ele comete diversos crimes, porradaria, tiro, porrada de bomba e que distancia muito o papel dele de um perito contábil judicial na vida real, né? É uma loucura. É totalmente fora da realidade, né? Mas foi um trabalho muito legal de ser feito, o vídeo foi muito bom, o filme é muito bom e a gente aprendeu muito sobre essa área de perícia contábil. Foi muito interessante, esperamos que você tenha um ótimo vídeo e tenha gostado. Até mais! Valeu!